Saciai-nos, ó Senhor, com vosso amor e exultaremos de alegria. Queridas irmãs e irmãos, estamos hoje no 28º domingo do tempo comum. E temos o Evangelho de São Marcos, o capítulo 10, versículo do 17 ao 30. Naquele tempo, quando Jesus saiu do caminho, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, ninguém mais. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para o rico entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiraram com estas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus, os ricos. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmã, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante a vida, casa, irmão, irmãs, mãe, filho, campo, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas, amados, irmãos e irmãs, hoje estamos refletindo o 28º domingo desse tempo comum, que nos traz, nesse ano, o Evangelho de São Marcos. E a passagem esse trecho que nós escutamos, Jesus faz esse diálogo com um jovem rico, que apesar de cumprir os mandamentos desde a juventude, é desafiado a dar um passo a mais, vender tudo o que possuía para dar aos pobres e seguir a Jesus. O jovem, ao ouvir isso, se afasta, triste, porque possuía muitos bens. A partir desse episódio, Jesus ensina aos discípulos que é difícil para os ricos entrar no reino de Deus, comparando as dificuldades de um ato, de um camelo passar pelo buraco de uma agulha. O Evangelho nos ajuda a refletir sobre as prioridades de nossas vidas. O jovem rico vivia uma vida moralmente correta, mas quando é desafiado a colocar acima de seus bens, o projeto de Deus, ele não aceita. Isso nos leva a convidar a olhar para dentro de nós e questionar: o que é que me impede a seguir Jesus plenamente? Pode não ser dinheiro, mas pode ser o orgulho, o desejo de poder, o apego às relações, até mesmo a segurança construída em areia, em coisas passageiras. A mensagem central do seguimento a Jesus requer desapego
não apenas material, mas interiormente. O reino de Deus é um chamado radical que nos pede a confiar plenamente na providência divina, mesmo quando isso significa abrir mão de algo que nós achamos que é essencial. Além disso, Jesus considera as posses de bem para si mesmo que precisa ser desapegado, mas ter um coração aberto, humano, livre para amar e servir. As riquezas desse mundo, minhas irmãs e meus irmãos, são passageiras. Nós não vamos levar nenhuma riqueza deste mundo. O que nós vamos levar deste mundo é o bem que nós realizamos. É aquilo mais sagrado, é o que nós fazemos de bom. Na leitura do livro da sabedoria, reforça que essa reflexão e nos apresenta a sabedoria como um tesouro maior que o ouro e que a prata. E nos pede, como Salomão, ao pedir sabedoria em vez de riqueza, nos ensina a valorizar aquilo que é eterno. A sabedoria nos orienta a discernir o que é verdadeiramente importante em nossas vidas e nos mais ainda do que os nossos afetos, nossas ações, em direção ao bem maior que é Deus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, este domingo nos convida a repensar realmente as nossas prioridades e abrir mão daquilo que nos afasta do segmento radical à pessoa de Jesus Cristo. Seguir Jesus implica abrir mão da falsa segurança que este mundo nos oferece e confiar e nos abandonar na graça da divina providência, que nos promete, Deus nos promete verdadeira vida, tanto agora como na eternidade. É um desafio grande, mas a promessa de Jesus é firme e é bem maior. Quem tiver deixado tudo por causa de mim e do Evangelho receberá 100 vezes mais. Essa é uma promessa de vida eterna, de comunhão profunda com Deus, que vai além de qualquer riqueza material que possamos acumular. Queridas irmãs e irmãos, repensemos nossa vida. Que o Senhor Jesus nos acompanhe a nos desapegar de tudo, todas as seguranças deste mundo. Assim seja, um abençoado dia. Fiquemos nessa presença desse Deus de amor que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. Um abençoado início de semana com muita fé e muita alegria de viver o Evangelho e o seguimento de Jesus. Amém.